No vídeo de hoje vocês vão conferir os resultados dos testes que a gente fez até o momento da novíssima televisão da LG, modelo UT9050, televisão essa que inclusive está aqui atrás de mim, que tem como principal objetivo entregar pra gente um bom custo-benefício. E sem enrolar, eu já vou começar direto falando sobre a qualidade de imagem. Em relação à imagem, aqui a gente tem uma televisão de resolução 4K, ou seja, ela consegue reproduzir os filmes e as séries mais recentes na resolução máxima em que elas foram gravadas. E mesmo que você esteja assistindo conteúdo que foi originalmente gravado abaixo da resolução 4K, essa televisão vai fazer um trabalho de upscaling, ou seja, ela vai pegar esse conteúdo que foi gravado abaixo do 4K e vai fazer um aprimoramento de imagem para melhorar a qualidade de imagem, se aproximando mais do 4K real. E sobre essa questão do upscaling, apesar de fato dele realmente ajudar, também não cria expectativas muito altas, tá pessoal? Afinal de contas, a gente está falando aqui de uma televisão mais de entrada, então quando você estiver vendo conteúdo abaixo da resolução 4K, dá para ver que ela dá um aprimoramento. No entanto, você ainda vai conseguir identificar que não se trata de um 4K real de fato, afinal de contas, como eu falei, é uma TV de entrada e o upscaling dela é um pouco abaixo ali se comparado às TVs mais caras da própria LG. Só que agora vem um detalhe interessante sobre a qualidade de imagem, que é o seguinte: essa TV possui a tecnologia de escurecimento local, que para quem não conhece é uma tecnologia que tem como principal objetivo melhorar o nível de preto e melhorar também o nível de contraste. E esse é realmente um diferencial interessante, pois essa mesma tecnologia geralmente a gente não encontra nas concorrentes na mesma faixa de preço. E eu inclusive separei duas imagens comparativas dessa televisão ao lado de uma concorrente da Samsung para mostrar direitinho para vocês a diferença que faz na prática a utilização da tecnologia de escurecimento local. Mas antes de mostrar essas imagens para vocês, eu recomendo fortemente que, se possível, tentem aumentar o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois dessa forma vai ser mais fácil de vocês identificarem a diferença do nível de preto entre as duas TVs. E como podemos ver através dessa primeira imagem, a gente pode ver claramente como a televisão da LG ali na direita entrega um melhor nível de preto e um melhor contraste se comparado à D8000 ali na esquerda, que não possui essa tecnologia. E nessa próxima imagem podemos ver exatamente a mesma coisa, a TV da LG entregando um melhor nível de preto, um melhor contraste e deixando a imagem visualmente mais agradável e realista se comparado à concorrente da Samsung. No entanto, agora vem um ponto importante. Essa daqui, como eu já falei, é uma televisão de entrada, ou seja, o recurso de escurecimento local que a LG aplicou aqui, ele é um pouco mais básico, e por ser um pouco mais básico, a depender da imagem que você estiver visualizando, às vezes pode ser possível ver um pouco de efeito colateral na imagem por conta do uso da tecnologia de escurecimento local. E para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu até separei algumas imagens que mostram direitinho esse efeito colateral que eu acabei de mencionar, mas antes de mostrar as imagens para vocês, lembrando pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo, isso é extremamente importante, ajuda demais na manutenção do nosso canal, então contamos demais com o apoio de cada um de vocês. E também lembrando pessoal, se vocês querem economizar dinheiro na compra da sua próxima televisão, da mesma forma como a gente também economiza aqui no canal, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. E diariamente lá a gente coloca a oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, estamos sempre avisando para vocês e é completamente de graça para entrar e participar, então estamos aguardando vocês lá. E voltando a falar sobre o efeito colateral da utilização do recurso de escurecimento local, ele é esse que vocês estão vendo agora através dessas imagens. Então reparem que, a depender da cena, a TV cria uns feixes de luz na vertical, especialmente em cenas muito escuras, onde existem pontos de luz localizados, como é justamente o caso dessa imagem. E a depender da cena, esse mesmo tipo de efeito também pode acontecer durante a visualização de filmes e séries. Então, se você for uma pessoa mais exigente em relação a essa questão, sim, pode ser que isso te incomode um pouco em algumas cenas. Só que agora vem um detalhe bem importante sobre essa questão, porque se por acaso essa questão te incomodar, é importante que vocês saibam que é completamente possível vocês entrarem no menu de configurações da TV e desligar esse recurso. E como vocês podem visualizar através dessas imagens, quando o recurso está desligado, a televisão não apresenta mais aqueles feixes de luz na vertical, como eu tinha mostrado
mostrado anteriormente para vocês. No entanto, ela perde a capacidade de mostrar um nível de preto que fica ali um pouco acima da média. E para encerrar essa parte sobre o nível de preto, vale a pena mencionar que a versão que a gente está testando aqui se trata do modelo de 55 polegadas que está utilizando um painel do tipo VA. Então, mesmo com o recurso de escurecimento local desligado, a TV continua entregando para a gente um bom nível de preto. E também é interessante mencionar que em relação a problemas de vazamento de luz, essa daqui se trata de uma das melhores televisões de entrada da LG que eu já testei. Só que agora vem uma crítica em relação à qualidade de imagem, porque durante os testes que eu fiz até agora, eu reparei que em alguns momentos, especialmente na hora de ver um filme ou então uma série, às vezes a televisão criava alguns defeitos visuais na imagem. Nessa cena, por exemplo, tentem reparar que dentro do quadrado que a gente marcou nessa imagem, dá para ver umas faixas horizontais que vão aparecendo e sumindo, ou seja, algo que obviamente não deveria estar acontecendo na televisão. No entanto, eu diria que vocês não precisam se preocupar muito com isso, pois esse problema pode ser resolvido de forma bem fácil. E para resolver essa questão, basta vocês irem nas configurações de imagens da TV e colocar o modo gradação suave em desligado. E depois que eu fiz isso, o problema não aconteceu mais nenhuma vez. E o que falar agora em relação ao ângulo de visão? Nesse sentido, como eu tinha mencionado anteriormente, a versão que a gente está testando aqui se trata do modelo de 55 polegadas que está utilizando um painel do tipo VA. E é importante mencionar esse detalhe novamente, pois painéis do tipo VA são conhecidos por não terem um ângulo de visão muito bom. Mas levando em consideração que ela tem um painel do tipo VA, dá para dizer sim que ela faz um trabalho competente, especialmente em cenas mais coloridas como essas, pois como vocês estão vendo nessas imagens, é sim perfeitamente possível assistir a televisão de um ângulo mais lateral. Mas é válido destacar que esta questão do ângulo de visão também pode variar muito da imagem que a gente está visualizando no momento. Nessa outra cena, por exemplo, a perda da qualidade das cores já ficava bem mais visível quando a gente ficava de lado, se comparado à imagem que eu estava mostrando anteriormente para vocês. De qualquer forma, esse resultado já era perfeitamente esperado, levando em consideração que se trata de uma TV que está utilizando um painel VA. E aproveitando que eu tinha falado anteriormente que a gente está testando um modelo de 55 polegadas, vale a pena comentar que a LG também está vendendo essa televisão no tamanho de 65 polegadas. E às vezes, a depender do tamanho, a LG troca o tipo de painel. Então existe a probabilidade que o modelo de 65 polegadas tenha um painel do tipo IPS, que é diferente dessa nossa versão de 55 polegadas. E se isso realmente acontecer, significa que o tamanho de 65 polegadas teria um ângulo de visão melhor se comparado ao nosso modelo de 55. E para encerrar essa parte sobre a qualidade de imagem, vale destacar que essa televisão não tem suporte para Dolby Vision, no entanto entrega suporte para HDR10 Pro. Mas agora, mudando de assunto, que falar sobre a qualidade sonora. Nesse sentido, a televisão aqui atrás entrega pra gente uma potência de 20 watts, que é basicamente a mesma potência que a maioria das televisões na mesma faixa de preço entregam pra gente. E sobre a qualidade em si, também é bem parecido se comparado ao que a gente já vê no mercado. E vale a pena mencionar que a TV aqui atrás não tem suporte para Dolby Atmos. Mas vale a pena dizer que se por acaso você tiver uma soundbar com suporte a Dolby Atmos, daí sim vai funcionar na soundbar de vocês. Falando agora sobre o sistema operacional, aqui a LG está utilizando o sistema WebOS, que em termos de aplicativos é bem completo. E esse sistema tem um diferencial interessante que é o seguinte: se eu pegar o controle remoto dessa forma e balançar assim, vocês vão ver que vai aparecer uma setinha na tela, ou seja, eu consigo controlar o sistema da televisão apenas apontando o controle para a tela, e esse é um diferencial interessante que eu sei que muitas pessoas gostam. E pelos testes que eu fiz até o momento, a única coisa que eu acho que poderia ser um pouco melhor aqui no sistema operacional é a velocidade dele, porque na hora de navegar no sistema em si, trocando de um aplicativo para o outro, por exemplo, até aí tá tudo bem, a televisão responde de forma aceitável. No entanto, a depender do que eu estiver fazendo, ela é um pouco mais lenta. Por exemplo, se eu estou vendo conteúdo em 4K e ao mesmo tempo eu abro o menu de configurações de imagens mais completo, eu vejo que esse menu de configurações demora ali alguns segundos para aparecer na tela, sabe? Então, em alguns detalhes, eu acho que o sistema operacional poderia sim ser um pouco mais rápido do que ele é.
é. E o que falar agora em relação ao desempenho com games? Nesse sentido, infelizmente, eu ainda não posso passar para vocês a minha experiência pessoal, pois eu ainda não testei essa televisão com jogos de videogames. Mas como essa daqui é uma televisão de entrada que tem como foco o custo-benefício, ela acaba sendo menos completa em termos de especificações para os jogadores de videogames. Então ela entrega pra gente, por exemplo, uma taxa de atualização de 60 Hz e não 120, e ela não tem alguns diferenciais como VRR e HDMI 2.1. No entanto, vale a pena lembrar que mesmo assim vocês conseguem jogar tranquilamente nessa televisão na resolução 4K e a 60 quadros por segundo. Então mesmo ela não tendo esses diferenciais, vocês conseguem tranquilamente jogar com essa TV. Falando agora sobre as conectividades, elas estão aparecendo na tela para vocês darem uma olhada, e essa TV tem suporte para HDMI eARC, Bluetooth e também suporte para Wi-Fi Dual Band. Mas enfim, pessoal, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e o meu objetivo inicial aqui era mais fazer um vídeo de primeiras impressões, só que no final das contas se transformou quase que num vídeo análise completo, mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se alguém aí já tiver essa televisão, pode ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para passar a sua experiência, seja com pontos positivos e negativos, afinal de contas isso vai ajudar a enriquecer aqui o conteúdo desse vídeo. Então contamos demais com o apoio de cada um de vocês, dando gostei aqui embaixo, se inscrevendo no canal, e lembrando, pessoal, se vocês querem economizar dinheiro na compra das próximas televisões, da mesma forma como a gente faz aqui no canal, é super simples, é só clicar aqui embaixo no grupo do WhatsApp e do Telegram para ser redirecionado para eles, é de graça para entrar, e diariamente lá a gente está colocando oferta de vários produtos, especialmente de televisões, então aguardamos vocês lá. Então o vídeo foi esse, valeu, falou e até a próxima!